Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal C4C. Eu sou o Rodrigo e estamos de volta em mais um vídeo da pequena série que eu estou desenvolvendo aqui nesse canal, abordando apenas livros da literatura pulp. Lembrando que essa série aborda a ideia de literatura pulp não tanto como apenas o conceito, mas como a literatura que era vendida de maneira mais barata, com material mais barato, em bancas de jornal, em bancas de revista, a literatura mais popular no sentido, muitas vezes, econômico. O que isso significa, a princípio, também? Significa que muitas vezes autores mais consagrados podem aparecer aqui como literatura pulp. A gente sabe que o conceito de literatura pulp não é só esse, não é só uma questão de preço, não é só uma questão de valor. Havia também todo um conceito por trás de histórias mais pueris, histórias muitas vezes com abordagens mais aberrantes, mais bizarras, a ideia de prender o leitor por essas histórias assim. Havia também um estilo literário. Mas, quando eu conheci esse tipo de literatura, ela se destacava para mim principalmente pela questão do valor econômico, do preço. E eu acho que eu tenho que me ater a isso. Né? Não adianta eu querer falar só desse contexto enorme que a literatura pulp tem, porque ela é bem mais profunda do que parece, né? Eu acho que é interessante eu falar da experiência que eu principalmente tive. E a experiência que eu tive é essa, e eu acho muito interessante me ater a isso. E hoje a gente vai falar aqui no C4C da literatura abordando os personagens de aventura, as histórias de ação. Principalmente nos anos 80, explodia nas bancas, havia literalmente dezenas de publicações a esse respeito. Não que fosse só nessa época, eu inclusive tenho um material mais antigo aqui para mostrar, que é um material para o qual eu tenho uma importância muito grande, é um material que eu tenho um carinho enorme, por uma razão muito simples, porque foram literalmente os últimos exemplares, as últimas edições, os últimos livros que foram comprados para mim pela minha falecida mãe. Depois daquilo, um tempo depois ela adoeceu, ela faleceu e ficou emblemático para mim. É um material do qual eu nunca vou querer me livrar, nem tanto pela qualidade do material em si, mas por esse significado. E ele está aqui e ele se encaixa também nessa situação. E a literatura de banca de jornal, a literatura pulp abordando histórias de ação é muito vasta. E na verdade essa é uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui. Vai ter mais uma parte dessa nossa pequena série, vai ter mais duas na verdade, tá? Na próxima parte eu pretendo mostrar aqui histórias mais voltadas para o horror, para o terror. E na última parte eu pretendo trazer gibis, histórias em quadrinhos que ou tem sua premissa totalmente baseada na literatura pulp, ou tem personagens que vieram da literatura pulp. Né? Vai ser a última parte dessa série de vídeos. Mas qual é o problema quando você faz isso? É que, cara, não dá pra mostrar tudo. Tipo, quando eu fiz de novela policial, eu tinha mais do que aquilo que eu mostrei para mostrar. Quando eu fiz de ficção científica, a mesma coisa. Agora, eu estou mostrando uma pequena parte, eu vou mostrar uma pequena parte do que eu tenho desse ramo de ação, né, da literatura pulp focada para ação, e a divisão entre histórias de ação e novelas policiais às vezes é um pouco tênue também, né? Mas aqui todos são focados nisso, histórias mais de ação, com um personagem mais centralizado. E você acaba deixando muita coisa de fora e muitas vezes surgem muitas dúvidas. E às vezes até surge a dúvida de essa que eu quero abordar deveria estar aqui nas histórias de ação, não deveria estar na ficção científica?
E por aí vai. E isso também acaba gerando muitas vezes discordância até em quem assiste. Você aí que me assiste pode pensar assim, cara, esse material que você está mostrando aí não é isso, esse material se encaixa no outro termo. Então, entende? É uma linha tênue, mas eu vou me ater às escolhas que eu fiz. E eu vou começar mostrando para vocês esse material aqui, que no Brasil ele era publicado em sua maioria pela Nova Cultural. A Nova Cultural enchia as bancas de revista da época com esse material, né? E era literalmente isso, banca de revista, porque eles vendiam muito mesmo, vendia bastante. Era um material que no original era da editora Gold Eagle, né? A editora americana que publicava isso direto. Muito material publicado com autores que usavam pseudônimos, ou de caras que ficaram famosos nesse meio, tipo Don Pennington, e eu vou mostrando para vocês. E o primeiro que eu vou mostrar é o Fênix Force. O Fênix Force é um grupo de elite, de ex-combatentes e tal, que se envolve em missões para combater terrorismo, para combater todo tipo de ameaça. É como, cada livrinho desses é como estar assistindo um filme de ação de baixo orçamento. Sabe aquelas coisas tipo Canon Filmes? É isso. Fênix Force, Gar Wilson, tinham sempre lindas capas, e na época a Nova Cultural estava tentando trazer atrativos a mais, assim, então elas mandavam aqui, ó, um fichário de armas na última página para as pessoas colecionarem. A pegada de tratar isso como se fosse realmente um gibi, cara, é muito interessante, né? Para ver o quanto que era uma literatura que era afastada daquela coisa mais clássica, mais gourmetizada, por assim dizer. Nessa mesma pegada, nós temos Able Team. É a mesma coisa. Outro grupo de elite combatendo terroristas, combatendo crime em geral. O Able Team aqui é de Dick Stivers. E nessa aqui ele... o Able Team alia-se aos Chavantes para derrubar um déspota desumano. O que vocês acham disso? Chavantes não são os índios brasileiros aqui, cara? Olha que loucura. Aí a mesma pegada no final, fichário de armas. E eu não li essas histórias aqui todas, tá? Eu ainda não li, eu preciso ler. Ela vinha com o selo Os Justiceiros, ó. Porque o Able Team fazia parte de um grupo que de vez em quando todos tinham histórias em conjuntos. Né, que era Mick Bolan, o executor, o Able Team, e tem Track, né, que inclusive vai ser o próximo que eu vou mostrar aqui, tá? Track. Esse é um personagem do qual eu nunca tinha tido a oportunidade de ter nenhum material. Esse material todo que vocês estão vendo aqui eu comprei, me foi enviado pelo correio por um amigo meu do Rio Grande do Sul, o seu João, que é um cara muito importante na formação do meu outro canal, o Coleção Paralela. Né, para quem por acaso está acompanhando esses vídeos só aqui, só me conhece por aqui, é um canal que está começando ainda, temos pouquíssimos inscritos. Se você está nos assistindo por acaso e curtiu o que está acontecendo aqui, assista os outros vídeos do canal. Os meus companheiros de canal fazem um material muito interessante, vem muita coisa boa aí. Se inscreva, né, nos ajude. Eu não sou muito de pedir inscrição não, mas se inscreva, nos ajude. Mas no meu outro canal, no Coleção Paralela, o seu João é um personagem recorrente lá, é um cara que ajudou muito na formação do canal, me ajudou muito a ter muito material, e eu consegui com ele isso, né? Track é um cara que eu tinha ouvido falar já, mas eu não conhecia. É a mesma pegada, é um ex-combatente, um ex-membro do exército que depois vai combater o crime, só que a diferença dele é que ele combate o crime sozinho, né? Ele é um agente solo, por assim dizer. No livrinho dele, que tá até bastante mofado aqui, né? Mas só tem o seu
o seu fichário de armas. Eu não li nada do Trek ainda, eu pretendo ler, eu preciso ler para conhecer. Eu já li histórias do Able Team e já li do Phoenix Force, tá? Mas eu ainda não li do Trek. Mas ele é essa pegada, com a diferença de que ele é mais lobo solitário, assim, pelo que eu pude ver. E aí nós temos os Sobs, né? Também de Jack Hilt, né, que o Sobs também é um grupo de ex-militares que se envolve em todo tipo de missão. Ele é liderado por um cara chamado Niles Barrabás. Olha esse nome, os caras pegavam pesado nos nomes, né? Era ótimo. E ele... Cara, a mecânica é sempre a mesma. Um grupo de ex-combatentes que está combatendo o crime, que é contratado pelo governo, aquela coisa de se você for capturado, o governo vai negar envolvimento. Ficháriozinho de armas. Se você for parar para pensar, absolutamente todos os membros desses materiais aqui têm exatamente a mesma pegada. Notaram isso? Ex-militares, ex-militares e ex-militares, que era o que bombava nos anos 80 e 90. Cara, era o que bombava. E aí nós temos o que eu considero, eu não estou falando cronologicamente, tá? Porque aí cronologicamente eu não sei, eu posso estar enganado, mas todos os meus vídeos, tanto neste canal aqui quanto no meu outro canal que eu citei, no Coleção Paralela, eles são compartilhamento das minhas experiências com as minhas leituras, com a maneira como eu conheci as coisas. É desse jeito que funciona. Então, pra mim, da maneira como eu conheci, da maneira como o meu interesse por esse tipo de coisa surgiu, o personagem que eu vou mostrar agora é o pai de tudo isso. Aqui, na verdade, porque esses personagens são interligados, tá? Como eu disse, tem histórias em que o Trek, o Able Team, a Phoenix Force, e acho que até os Sobs, eu não tenho certeza, mas parece que os Sobs também tem histórias em que todos estão juntos. Eles agem juntos. Tem tipo, é um crossover, né? Porque todos eram da mesma editora, alguns deles do mesmo criador, então... mas todos eles têm em comum uma coisa. Todos conhecem, admiram, né? E até foram treinados por este cara aqui. E na minha vida de leitor, né, então ele tem essa importância toda para o universo das histórias, né, para esse universo ele tem essa importância, e na minha experiência pessoal de leitor, ele tem também essa importância porque ele foi o primeiro que eu conheci. Eu já contei essa história no meu outro canal. Um tio meu certa vez apareceu em casa com um livro, inclusive no formato que eu vou mostrar aqui, porque depois o formato muda, desse personagem, e eu fiquei extremamente curioso, e foi a primeira experiência que eu tive em ler o material dele. Eu estou falando de Mike Bolan, o Executor. Esse personagem foi o meu primeiro contato com esse tipo de literatura, a literatura de ação pulp, e esse meu primeiro contato foi nesse formato aqui. Esse livro mais alongadinho, tá vendo? Ele é mais alongado, ó. Ele é mais alongado, mais compridinho, um pouco mais estreitinho. Meu tio apareceu e eu fiquei fascinado. E o Mike Bolan, ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele tem uma... Ele tem uma bagagem interessante, porque o criador do Justiceiro, que se vocês me perguntarem agora, mas quem é o criador do Justiceiro? Eu vou confessar sem vergonha nenhuma que no momento eu não lembro. Beleza? Mas o criador do Justiceiro, lá da Marvel, já admitiu que ele se baseou, que ele se inspirou no Mike Bolan para criar o Justiceiro. E as histórias deles são parecidas. Ambos são veteranos, o Justiceiro na sua origem, na sua gênese, né? Depois tem um monte de retcon aí, mas na sua gênese ele era um veterano do Vietnã. Mike Bolan também, um cara que teve sua família, né, atacada, que perdeu gente importante para a máfia e depois começou a combater principalmente a máfia, por isso ele é o Executor. E é o cara com o qual eu tenho mais carinho, e eu vou mostrar uma série, que não são todos, uma série de livrinhos que eu tenho. E são personagens do Dom Pennington,
né? O Dom Pendleton depois, o personagem fez tanto sucesso nos Estados Unidos, principalmente, que saíam literalmente milhares de edições dessas histórias. E ele já não escrevia mais as histórias, outros escreviam e ele apenas assinava. Tipo aquela coisa de Ghost Rider, né? De tamanha a demanda das histórias que o personagem teve. E aí eu tenho essa daqui, Trama Continental, O Executor. Depois eu tenho Pesadelo em Nova York. Essa série mais alongadinha aqui, ela se destaca por uma maior simplicidade gráfica, vamos dizer assim. Era mais fininha, as capas eram mais simples, assim, tá vendo? Eram da coleção série Walter, né? Acho que por isso que era mais alongadinha, mais slim, né? Que o Walter é uma arma que tem um pouco essa característica. E depois eu tenho daí... Né? Daí é ótimo, né? Então eu tenho da série mais, muitas aspas, de luxo do Make Bolan, né? Que eu acho até que não são da mesma editora. Porque essa daqui é da Ed Ouro. Essas edições aqui, quando eu conhecia, é da Ed Ouro. Mas aqui já começa a fase Nova Cultural. A Nova Cultural publicava no mesmo estilo dos primeiros livros que eu mostrei. Edições, né, num formato mais largo, mais volumosas. Essa aqui, e como eu disse, o tratamento como se fosse uma história em quadrinhos é incrível. Olha só, edição de férias, 2 histórias, 240 páginas. E as capas eram um show à parte. Aqui nós temos Make Bolan em Cavernas da Morte e Mensageiros do Demônio. E olha essa capa, velho, que fantástico. Depois nós temos Make Bolan, Capital do Ódio, né? Olha só a capa. Olha a capa. E esse, claro, é o nosso querido Bolan, né? Olha aqui, ele aqui, um destaque. Isso era interessante, né? Tinha uma imagem para você ter. Depois temos Make Bolan, Guerra no Oriente. Olha o cara montado num elefante, velho, né? O que vocês acham disso? E depois, ele combatia muito, ele começou como um cara que se metia muito em combater a máfia, mas depois disso se alongou, ele se envolveu muito com lidar contra o terrorismo, é uma coisa doida. Depois nós temos Make Bolan, Missão Quase Impossível. Ele lidando aqui com aparentemente uma nave espacial, um jato experimental, né? Nave espacial não. Lembra o jato dos X-Men, né? E essa era uma outra característica interessante, não só dessa literatura, mas dos filmes em geral, né? Tipo, o herói sabia fazer tudo. Pilotar avião, submarino, helicóptero. O cara era tipo, Batman com preparo era pouco perto do Make Bolan, né? E aí nós temos o último que eu vou mostrar, um bem grosso, né, bem volumoso, com uma capa mais especial, assim, é uma capa mais cartonada. Esses aqui que eu mostrei anteriormente não tinham uma capa muito nessa pegada, que tinha Caçada Impiedosa. A gente trazia aqui, ó, as melhores aventuras de ação. Em pleno deserto do Afeganistão, o Ocidente joga sua última cartada. E é interessante também, porque isso aqui é da época do mundo polarizado, né? Guerra Fria, era da época União Soviética e Estados Unidos, né? Ou você era comunista, ou você era capitalista, ou você era pró-Estados Unidos, ou você era, né, pró-União Soviética, Oriente Médio, todo mundo era sempre vilão. E isso aqui tá aqui, né, cara? Na época não tinha nada disso, de ter que tomar cuidado, ter que ficar cheio de dedos da maneira como fala. Na época o vilão era definido muito diretamente, muito estereotipado. Não estou dizendo que isso era correto, só estou dizendo que era assim que eram as coisas. E aí eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei. Né, tem um carinho muito especial por essas edições, porque foram as edições, as últimas que a minha mãe comprou para mim em vida. É um material bastante antigo também, né, um material velho, por assim dizer. Eu acho que, se não me engano, é um material dos anos... eu tô falando, enquanto eu falo, eu tô tentando procurar é um material dos anos 50, tá? Finzinho dos anos 50, começo dos anos 60. E eu tô falando desse aqui, o Coiote. O Coiote é um personagem tipo Zorro, versão mexicana mesmo. Mas é idêntico ao Zorro, né? E ele era publicado pela editora Monterrey. Ó, página, né,
papel jornal mesmo, e era exatamente isso. Era o Zorro, numa versão totalmente mexicana, que combatia o crime, gangues, né, de ladrões, quadrilhas de ladrões, senhores de terra poderosos e inescrupulosos, e por aí vai. E é um personagem gostoso. Eu cheguei a ler o material e é um personagem gostoso de ler. E é do Marlock, né? JP Marlock, uma coisa assim. Não, Marlock é só o nome do cara. E era publicado pela editora Monterrey na época, né? Vocês vê. E é curioso que, por exemplo, aqui o título no Brasil foi Filhote de Coiote. Título original, Cachorro de Coiote, né? Que louco. A similaridade com o Zorro é enorme. Eu nem sei quem veio primeiro, mas a similaridade com o Zorro é enorme. E as capas eram muito bonitas, né? Eu tenho essa daqui, né, Filhote de Coiote. Depois eu tenho Os Motivos do Coiote. Ó, trazia anúncios das outras publicações da Monterrey. Isso aqui eram bolsilivros, né? FBI, né? Ó, e tinha umas ilustrações dentro, cara. Isso era legal, ó. Tinha umas ilustrações. Era interessante. É um material que te transporta pro Velho Oeste, né? Depois tem Chumbo em uma Estrela. Bonitas capas mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma ilustração interna para mostrar. Tem. Sempre tem. Depois nós temos O Segredo da Diligência. Essa imagem aqui eu acho que eu já vi em algum lugar, cara. E ó, eles foram atacados por traça em algum momento, ó. Olha só que delícia essas imagens. Cara, o carinho que eu tenho por essas edições, não só pelo que elas são em si, mas pelo fato de terem sido as últimas compras da minha mãe, vocês não têm ideia. Mexer com elas, né, pegar, sempre mexe um pouco com a minha emoção, eu não vou negar. É uma coisa excepcional, ó. Aí nós temos O Inimigo do Coiote. Capas muito legais. E por último, a última que eu tenho, O Regresso de Guadalupe. Né? Bom material. Mais uma ilustraçãozinha de dentro aqui. E é isso, gente. Essa é uma pequena amostra do material publicado no Brasil dentro da referência histórias de aventura, histórias de ação na literatura pulp. Eu volto a reiterar que a ideia desses vídeos não é dar para vocês uma aula sobre literatura pulp, não é se aprofundar em conhecimento sobre o tema, é apenas contar minhas experiências sobre o assunto e mostrar os materiais que eu tenho, dividir isso com vocês e quem sabe dar a sorte de aparecer alguém nos comentários que conheça bastante, que tenha bastante, queira trocar uma ideia, por que não? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, aguardem o próximo vídeo que vai trazer, então, histórias de terror, o material que eu tenho de terror. Este vai ser um material que eu acho que vai ter um número menor de edições para mostrar, não que eu não tenha material de terror, eu tenho material de terror pra caramba, mas dentro daquilo que eu me propus, que é esse formato de literatura, eu acho que eu tenho pouco. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezinho aí pra gente. Esse é o C4C, eu sou o Rodrigo e até a próxima.